Hoje é a preparação da Páscoa. Jesus está orando. Pedro e os discípulos estão dormindo. Judas está traindo. Mas domingo está chegando. Hoje é sexta. Pilatos está julgando. O conselho dos fariseus está conspirando. A multidão está criticando. Mas eles nem sabem que o domingo está chegando. Hoje é sexta. Os discípulos estão correndo como ovelhas sem pastor. Maria está chorando. Pedro está negando. Mas eles não sabem que domingo está chegando. Hoje é sexta. Jesus foi preso, foi esbofeteado, coroado de espinhos, vestiram de roupas vermelhas. Mas eles não sabem que o domingo está chegando. Hoje é sexta. Vejam Jesus andando até o Calvário. A multidão observa seu sangue pingando, seu corpo tropeçando, seu espírito carregado com os nossos pecados. Mas hoje é apenas sexta, porque domingo está chegando. Hoje é sexta. Aparentemente o inimigo está ganhando, o mundo está vibrando, os discípulos se decepcionando, mas o domingo está chegando. Hoje é sexta. Pregaram as mãos do meu Salvador na cruz. Pregaram os pés do meu Redentor na cruz. Levantaram em um madeiro, junto a 2 ladrões. Hoje é sexta. É apenas sexta, porque o domingo está chegando. Hoje é sexta. Ele está pendurado na cruz, sentindo rejeitado por Deus Pai, sentindo só e morrendo. Ninguém pode salvá-lo. Hoje é sexta, mas domingo está chegando. Hoje é sexta. A terra treme, os poderes do céu se abalam, o céu escurece, mas o domingo está chegando. Hoje é sexta. O rei diz um decreto, está consumado. Ele entrega o seu espírito, entra na morte, mas hoje é somente sexta, porque o domingo da ressurreição está chegando. Hoje é sexta. A morte parece que venceu, o pecado recebeu o seu salário, Satanás está rindo. Mas o domingo está chegando. Hoje é sexta. Jesus foi sepultado. Os guardas ficam de guarda. E uma tumba foi selada. Hoje é sexta. Somente sexta. Porque o domingo está chegando. E o domingo chegou. E o domingo chegou. Porque Jesus, o Senhor, ressuscitou. Amém? Amém? Sabe, esse é um texto que mexeu comigo e eu quis compartilhar com você. Porque nós vemos que lá fora, no mundo, as pessoas põem a sua esperança no próximo presidente. Põem a sua esperança, muitas vezes, num trabalho que vai acontecer. Em algo que possa acontecer para eles ganharem algo, prosperarem. Eles colocam sua esperança nas coisas, talvez até mesmo em homens. Mas eu preciso te dizer, a nossa única esperança, viva, verdadeira, é Jesus Cristo, ressurreto. Não há outra esperança para o homem, porque o homem está falido, e ele precisa de um Salvador. Nós vimos como que o Cordeiro de Deus pode te salvar. Ele te salva hoje, se você crê nele, que ele pagou o preço pelos seus pecados. Então a única esperança do homem é Cristo, e esse Cristo ressurreto. É interessante que a palavra de Deus, os 4 evangelhos, eles têm aproximadamente 89 capítulos. Apenas 4 capítulos falando do nascimento do Senhor Jesus. Os demais capítulos estão falando do seu tempo ministerial, 3 anos e meio. 24 desses capítulos está falando apenas da última semana que Jesus estava aqui na terra. E essa última semana aponta para a sua obra de redenção. Porque, agindo assim nas Escrituras, nós vemos que o Espírito Santo, ele quis dar uma ênfase. O mundo quer dar uma ênfase no nascimento de Jesus, no Natal. Mas a Bíblia está dando uma ênfase na última semana de Jesus, na sua morte e também na sua ressurreição. O Espírito Santo então quer nos mostrar algo, que a mensagem mais importante não é o nascimento, apesar que o nascimento é importante. E o mundo inteiro fica preocupado com o nascimento. Mas a mensagem mais importante para nós cristãos é a sua morte
e a sua ressurreição. Então a ênfase do Espírito Santo nas Escrituras é a última semana. A última semana aponta para a redenção de Deus para o homem. O Senhor está nos redimindo na última semana. Jesus entra em Jerusalém e nós vimos o que acontece com ele. Nos últimos 2 domingos eu tenho pregado para você aqui a respeito da verdadeira Páscoa, que não é a Páscoa do coelho, é a Páscoa do cordeiro. Nós vimos o que acontece na Páscoa, de que maneira o Senhor morre, por que ele morre, e como ele leva no seu próprio corpo o nosso pecado, maldição, enfermidade, para que hoje você fosse coroado de bênçãos, coroado da justiça dele, fosse vestido da sua justiça e fosse aceito diante de Deus. Nós vemos então que o Senhor Jesus, ele não só morre, aleluia. A Bíblia nos conta que ao terceiro dia ele ressuscita. Essa é a mensagem completa do Evangelho. Nunca se esqueça, Jesus morreu pelos seus pecados, mas ele ressuscitou para fazer de você e de mim justos, conforme Romanos. A Bíblia fala que hoje nós somos justos porque ele ressuscitou. Aleluia. E algo interessante aconteceu na ressurreição. Jesus, na ressurreição, matou a morte. Vou falar de novo para você pegar, porque talvez você não está lento ainda. Jesus, na sua ressurreição, ele mata a morte, para mostrar-nos que ele tem poder sobre a morte. A Bíblia nos conta, lá em 1 Coríntios 15, 26, 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus então nos conta agora, nos mostra por meio da ressurreição dele, que a morte foi vencida, né? A morte, eu não sei se você sabe, ela tinha um grande poder sobre os homens, sobre a face da terra. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, 1 Coríntios 15, 55, nos conta qual era o poder da morte. Olha o que diz o texto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui de Coríntios está nos contando que a morte tinha um poder, e o poder da morte era sustentado pelo pecado. A melhor maneira de você entender esse texto é você lembrar de como é um escorpião. O escorpião, na sua cauda, ele tem um aguilhão, um ferrão. E toda vez que ele vai ferroar alguém, veneno é liberado a ponto de matar a pessoa. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo está fazendo uma ilustração para nós, que a morte, que é esse escorpião, ela tem um ferrão, e o ferrão é o pecado, e a força desse veneno, desse pecado, é a lei. Você não fica impressionado? Que a lei tem o poder de te fazer pecar mais. Não é impressionante isso? E a Bíblia diz então que o apóstolo Paulo aqui, ele faz mais uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder? Mas graças a Deus, fala comigo, graças a Deus, que Cristo Jesus nos concede, nos dá gratuitamente a vitória. Então a vitória, irmãos, ela não é conquistada por você nem por mim. A vitória é nos dada de graça. Qual vitória? A vitória da salvação em Cristo Jesus. A vitória em todas as áreas da sua vida, ela só pode ser recebida, nunca conquistada pelo seu próprio esforço. A Bíblia nos conta mais que a ressurreição de Cristo, ela vem para vencer 4 coisas. A ressurreição de Cristo vem nos garantir vitória em 4 frentes, e vem combater 4 coisas. Primeira coisa, morte, fala comigo, morte. Segunda coisa, que a vitória da ressurreição nos traz, a vitória sobre o medo, fala medo. Terceira, incredulidade, fala incredulidade. Quarta coisa, esterilidade. A ressurreição de Cristo veio lidar então com 4 coisas: morte,
medo, incredulidade e esterilidade. A ressurreição matou a morte, como eu disse para você. Por isso, não tenha medo da morte. A ressurreição também nos conta que ela remove o medo. E eu não sei se você sabe, o medo é pecado. Medo, aos olhos da palavra de Deus, é pecado. Incredulidade, nós vemos que ela é vencida através da mensagem da ressurreição. E a esterilidade também foi resolvida na ressurreição. Jesus nos faz frutíferos. Eu quero ver esses 4 pontos com você agora. A Bíblia nos mostra em João capítulo 20, verso 1. João 21, capítulo 20, verso 1. Olha o que diz o texto. No primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana, meus irmãos? Domingo. Por quê? Jesus escolhe o primeiro dia para ele ressurgir e também se manifestar. Porque na lei, na antiga aliança, no Antigo Testamento, o dia mais importante era o sábado. Sábado representava o dia do descanso. E ele era o último dia da semana. Por que ele era o último dia? Porque você trabalharia a semana toda e no último dia você faria o quê? Descansaria. Jesus, ele não aparece no sábado. Porque na nova aliança o dia mais importante é o domingo. É o domingo. Por quê? Porque o Senhor quer contar algo para mim e para você. Primeira coisa que Ele quer contar para mim e para você é que através do descanso, a partir do descanso, agora você trabalha. E não trabalha para depois descansar. Essa é a primeira coisa que Ele quer contar para nós. Segunda coisa que Ele quer contar para nós. Se você quiser ser abençoado na antiga aliança, você tinha que trabalhar, você tinha que fazer. Você tinha que cumprir a lei, cumprir os mandamentos, e aí então, só então, você era o quê? Abençoado. Mas na nova aliança não, você já é abençoado. Por isso você cumpre a vontade de Deus. Você não está trabalhando para ser algo. Não, na nova aliança você é. Por isso você reage àquilo que você é. Você já que creu no Senhor, você já é filho de Deus. Filho amado de Deus. Por isso você corresponde ao seu Pai de acordo com a identidade que você já tem. Não com aquilo que você vai ter. Essa é a segunda coisa. E nós vemos então que o dia mais importante do Novo Testamento é o domingo. Por isso nós reunimos domingo. E todas as vezes que o Senhor vai aparecer aqui agora, é aos domingos. Que dia, irmão? Domingo. Veja, a Bíblia nos conta então que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Imagine a cena. Maria Madalena, aquela pela qual o Senhor havia expelido 7 demônios dela. 7 demônios. Ela foi até o sepulcro, o jardim do sepulcro. E lá então, ela foi para ver como estava, o sepulcro. Ao chegar lá, ela encontra uma cena. A pedra que estava selada com 2, estava guardada também com 2 soldados romanos, que não eram talvez pequenos, eram gente de guerra, forte, treinado para isso. A Bíblia nos conta que essa é a cena que Maria Madalena encontrou. Ela viu o sepulcro aberto, um sepulcro que havia sido selado e também guardado por 2 soldados. E ela agora, ela fica impressionada com essa cena. Verso 4 diz que agora ela foi avisar os discípulos. E agora João e Pedro, no verso 4, saem correndo. Pedro havia negado Jesus, irmãos. Jesus ainda não havia encontrado com Pedro. Então, pensa comigo. Se você negou Jesus diante das pessoas, e ele mesmo olhou para você naquela noite anterior, com olhos de amor, e viu você negando ele, como está a sua consciência agora diante de Jesus? Debaixo de
condenação. A Bíblia nos conta que Pedro saiu correndo. João também saiu correndo. Quem que havia negado Jesus? Pedro. A Bíblia nos conta que quem chegou primeiro foi João. Alguém pode dizer, porque João ele era quase um adolescente, ele era mais novo, tinha mais fôlego. É o que alguns dizem quando vão jogar futebol de manhã no domingo. Pastor, nós somos mais velhos aqui, tem que correr junto com esses meninos, né, Poli? Fica já arrumando desculpa logo no começo do jogo. Mas não esse é o caso, porque João chegou primeiro e não Pedro. Eu preciso que você lembre, João escreveu o Evangelho de João. Qual que é a imagem que ele tinha dele com respeito a Cristo? O discípulo a quem Jesus ama. Qual que era a consciência de João o tempo inteiro? Eu sou amado do Senhor. Eu sou amado do Senhor. Porque ele fez alguma coisa assim extraordinária, né? Ele obedeceu mais, ele teve alguma obra maior? Não. Ele apenas entendeu que ele é o quê? Vocês são amados, irmãos. Irmãos, João, ele tem a consciência que ele é muito o quê? Amado. Pedro, por sua vez, ainda está com qual consciência? De condenação. Vocês estão comigo, gente? Não fica disperso, não, olha para mim, é só você olhar para mim. João está com a consciência de condenação. Condenação. Nós vemos então, João, irmãos? Obrigado, vocês estão aqui comigo. Pedro está com a consciência de condenação. Nós vemos então que Pedro não consegue chegar primeiro, porque quem está debaixo de condenação tem dificuldade de se relacionar com o Senhor. João, por sua vez, ele relaciona com o Senhor livremente. E nós vemos que apesar de João ter chegado primeiro, a Bíblia fala que ele espera, porque ele é mais novo, ele deixa o mais velho entrar primeiro e ver. A Bíblia diz que Pedro entrou no sepulcro e viu. O que ele viu? Vamos ver a cena que ele viu? João 27, capítulo 20, verso 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Ele viu os lenços e os lençóis dobrados. Só que a Bíblia diz que ele não creu. Pedro ainda não creu. Por quê? Quem está debaixo de condenação não consegue crer. Quem está debaixo de condenação está fugindo de Deus, não correndo para Deus. A Bíblia, por sua vez, diz que João, agora, ele olha também a mesma cena e creu. O Evangelho conta para nós que João creu. Por que João creu? Porque ele sabia que ele era amado de Deus. Se você sabe que você é amado de Deus, a sua fé é elevada, é alta. Mas você está debaixo de condenação aqui hoje, tem um problema com a sua fé. Você não consegue crer nas promessas de Deus. Por isso hoje mesmo você tem que lembrar que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou o seu pecado. Não há mais condenação sobre a sua vida. E ele fez isso baseado em João 3,16. Porque Deus amou você de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito na cruz para te salvar. Se você crê nessa mensagem e recebe esse amor, a sua fé é aumentada. Você corre primeiro, você chega primeiro. Você recebe coisas primeiro que outros. Por quê? Porque você entendeu que você é amado por Deus. Por quê? Só simplesmente porque Jesus morreu no seu lugar. Não é pelas suas obras, não é pelo que você faz, é pelo que ele fez por você. Pedro, então, nós vemos que ele demorou ainda a crer, né? Continuando. A Bíblia diz que, verso 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Veja, imagina a cena. Enquanto eu leio a Bíblia, eu gostaria que você imaginasse a cena. Os discípulos viram que a pedra havia sido removida. Os lençóis haviam sido dobrados, os panos haviam sido dobrados. Isso aqui não está aqui por um acaso. Porque alguns poderiam dizer, foi um ladrão que levou o corpo de Jesus. Pergunta para você, que ladrão teria o tempo para levar um corpo e dobrar os panos que estavam envolto? Ladrão não faz isso. Ladrão só vai lá e pega e leva. Mas Jesus, ao acordar, ao levantar, ao despertar, ao ressurgir, ele teve o cuidado ainda de dobrar os panos e deixar lá. A Bíblia nos conta então que os discípulos foram embora, mas Maria ficou aonde? Ali aos pés do sepulcro, chorando agora.
Maria, irmãos, sabia também que era amada de Deus. Era amada pelo Senhor. Por isso ela foi a primeira a vê-lo. Veja o que o texto diz. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Vocês estão imaginando a cena? E quando ela abaixou e olhou para dentro do túmulo, veja o que ela viu. João capítulo 20, verso 12. Viu 2 anjos, um vestido de branco. Anjos vestidos de branco, desculpa. Sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Uma cabeceira e outro aos pés. Imagina uma cama, só para ficar mais claro a imagem. Uma cama que tem uma cabeceira e a cama que tem os seus pés. Tinha um anjo aqui então e o outro anjo estava onde? Na cabeceira. Isso aqui, irmãos, é uma imagem. Na verdade, é a verdadeira imagem da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, no Antigo Testamento, que estava no Santo dos Santos, que tinha dentro dela a lei, que tinha dentro dela a vara de Arão, que tinha dentro dela o maná, todos esses 3 itens apontando para o pecado do povo. Dentro dela, a Bíblia diz que era coberta por uma tampa e haviam querubins em pé sobre a arca, guardando a arca, a santidade de Deus. E qualquer um que se aproximasse daquela arca, ele deveria morrer. Só uma pessoa poderia se aproximar daquela arca, isso uma vez por ano, e isso não sem sangue, através do sangue de animais. Na verdade, aquela arca era apenas um símbolo da verdadeira arca. A verdadeira arca é esse túmulo de Jesus, aonde Jesus é a tampa desta arca. E ele cobriu, na verdade, ele removeu todos os pecados. Agora, esses querubins, esses anjos, eles não estão em pé mais. Maria, ao olhar para dentro do túmulo, ela vê esses anjos como? Sentados. Pergunta, quem está sentado está descansando ou está trabalhando? Está descansando. Por que os querubins agora estão descansando? Esses mesmos querubins que estavam lá em Gênesis, guardando a entrada do jardim, para que o homem não entrasse mais com a espada de fogo, representando o juízo. Por quê? Porque o juízo foi levado na cruz. Se o juízo foi levado na cruz, não há mais trabalho a fazer. É tempo de descansar. Por isso você vê então essa visão, essa imagem. Mas o que mais me impressiona não é isso. O que mais me impressiona é essa mulher, Maria, ao olhar para dentro do túmulo, ver 2 anjos. E ela ainda continuar chorando e os anjos conversar com ela agora. Os anjos não, né? O Senhor. Olha só. Então, na verdade é os anjos. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor. Pausa. Olha aqui para mim. Se aparecesse 2 anjos aqui agora, você ia ficar impressionado? Não, pastor, eu não. Foi o que a maioria dos irmãos respondeu, porque ninguém respondeu. Quase ninguém. Você ia ficar impressionado com 2 anjos aqui aparecendo agora, irmãos? Um ficar sentado de cá e o outro de cá. Você ia ficar prestando atenção na minha pregação? Não, claro que não. Nem eu acho que eu ia parar de pregar. Maria, ela não ficou impressionada com os anjos. Ela não ficou impressionada com os 2 anjos conversando com ela. Ela continuou ainda falando o quê? Onde colocar o corpo do meu Senhor? Veja, essa mulher tinha um coração para Jesus. Nem os anjos dispersavam ela. Nem os anjos tiravam a atenção ou o foco dela. Hoje, por muito menos, um celular tira o seu foco. Uma pessoa andando tira o seu foco. Uma mensagem lá naquele computador tira o seu foco. Por muito menos hoje, coisas tiram o seu foco. Mas Maria, nem anjos tiraram o foco dela de Jesus. Isso me conta algo também. Eu não sei se você percebe. Maria, ela tinha uma dificuldade de receber o ensino. Porque Jesus por diversas vezes falou que ele deveria morrer e ressuscitar ao 3º dia. Em outros textos ele diz que Jesus seria preso. Ele mesmo fala, eu vou ser preso pelos anciãos e fariseus, vão me
crucificar, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir. Em alguns textos ele falou, ele ensinou isso para os discípulos, inclusive para aquelas mulheres que o seguiam e sustentavam o seu ministério, entre elas Maria. Aqui, quero chamar a atenção para algo. Maria, ela não tinha tanta doutrina, ela não conhecia muito, mas ela tinha um coração que queimava pelo Senhor. Isso me faz contar algo também, me faz entender algo. Melhor do que ter uma doutrina e um coração frio, é ter pouca doutrina e um coração aquecido. Mas melhor mesmo é você ter muita doutrina e um coração muito aquecido. No caso, Maria tinha pouca doutrina, mas um coração para o Senhor, a ponto de nem os anjos tirarem a atenção dela. Amém? Tendo dito isto, verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Olha, agora essa mulher vai ter uma experiência com Jesus aqui. Jesus ressurreto. Mas não reconheceu que era Jesus. Verso 15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele quem? Um jardineiro. Respondeu: Senhor, se foi o Senhor que tirou o corpo do meu Senhor, onde o puseste? E eu o levarei. Veja, ela não percebeu que era Jesus ainda. Ela não percebeu que era o Senhor à frente dela ainda. Mas eu quero que você preste atenção agora, é no ambiente. Aonde essa mulher está e aonde Jesus está aparecendo para ela. A Bíblia nos conta que é num jardim. E a pergunta para você aqui agora é: aonde o homem caiu? Num jardim. Por que o homem caiu? Porque primeiro a mulher pecou. E agora ele está aparecendo para quem? Quem é a primeira pessoa que Jesus aparece? É para um homem? Não. Sabe, lá na sala das crianças, esses dias, minha esposa recebeu uma pergunta. Eu fiquei impressionado porque a mentalidade desse mundo, ela está dominando as crianças. Uma criança levantou no meio da sala, ou no meio da cela, eu não lembro agora, e falou: por que a Bíblia é tão machista, pastora? Porque tudo é só para os homens e não para as mulheres? Essa é a mentalidade desse mundo, esquerdista. Mas eu não sei se você percebe aqui, Jesus não está aparecendo primeira vez para um homem, está aparecendo primeira vez para quem? Para uma mulher, porque ele está redimindo primeiro a mulher. Porque através da mulher e da submissão do homem à mulher, o homem caiu, pecou. Nós vemos agora então, preste atenção, Jesus aparece para esta mulher. E esta mulher agora, primeiramente ela não entende, mas agora ela vai entender que é o Senhor. Sabe por que ela vai entender? Porque Jesus vai chamá-la pelo nome. Toda vez que alguém é chamado pelo nome na palavra do Senhor, é uma expressão de carinho. E aqui Jesus está sendo carinhoso com essa mulher. Ele chama pelo nome. E quando ele a chama pelo nome, ela reconhece: é o Senhor, é o Senhor. E ele diz agora: não me detenhas. Jesus está falando para Maria: não me detenhas, não fica me segurando, e também não toque em mim. O texto original. Por quê? Porque ainda não subi para o meu Pai. Veja, pelo que o texto está me dizendo, de alguma maneira o Senhor tinha que se apresentar agora diante dos céus, no trono do Pai. Ali é uma figura do Santo dos Santos, mais uma vez, aonde ele vai se apresentar com o seu próprio sangue. A Bíblia nos conta aqui que ele vai dar um aviso, vai pedir para Maria liberar uma palavra sobre os seus irmãos e também encorajá-los. Veja o que ele diz: mas vai ter com os meus irmãos. É a primeira vez nas Escrituras que Jesus chama os discípulos de irmãos. Está colocando cada um deles na posição de irmãos. E agora também ele vai falar: olha, subo para o meu Pai. E ele diz mais: vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Uau! Ele está nos incluindo agora na sua família. Família.
É interessante que a ressurreição nos coloca na família de Cristo. Jesus na cruz removeu o pecado da sua vida. Mas na sua ressurreição, você foi feito filho, filha, participante da mesma família divina. Continuando. A ressurreição, ela nos faz vencer o medo. Eu não sei se vocês lembram, eu vou avançar agora, sem ir lendo as Escrituras. Você pode ler em casa. A Bíblia conta que quando Jesus morreu, os discípulos se encheram de medo. Medo de serem pegos e mortos, assim como o seu mestre foi. A Bíblia fala que eles estavam a portas trancadas, em casa, reunidos. Mas naquele culto, naquela reunião, Tomé não estava. Tomé faltou o culto. A Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles e fala o quê? Paz seja convosco. E eles estão cheios de medo. O texto nos conta que eles estão cheios de medo. Jesus, quando aparece, ele fala, paz seja convosco. Uau, eu queria estar lá nesse dia. Deve ter sido uma cena maravilhosa. Algo extraordinário de ser visto. Porque o corpo glorificado de Jesus ressurreto atravessa a parede agora. Você acha bom é X-Men, né? Marvels. Você acha bom essas coisas, mas eu preciso te dizer. O corpo glorificado de Jesus, do qual ele foi preparar também casa para você e para mim, ou seja, seremos semelhantes a ele no corpo, não que você vai ser igual a Deus, viu? Você vai ser Deus, na verdade. Mas você vai ser semelhante a ele. Ele mesmo diz, na casa do meu pai há muitas mansões, moradas. Quando você pensa nesse texto, você fica pensando o quê? Não, é porque Deus está fazendo lá um loteamento, né? E vai construir um monte de mansão lá, e nós vamos morar tudo junto, aleluia. Não é isso não, filho. Casa aqui é corpo. Deus vai te dar um corpo novo, igual ao do Senhor. O corpo do Senhor atravessava a parede. O seu também vai. Você não fica feliz com essas coisas, não? A Bíblia nos conta que ele aparece então no meio. Lembre, Jesus está sempre no meio. Ele é o centro. O centro das nossas vidas. Ele é o centro das nossas decisões. Ele é o centro das nossas escolhas. Ele aparece no meio. Porque quando ele está no meio, paz também prevalece. Se ele é o centro da sua vida, a paz no seu coração. Shalom. E aqui eu vou abrir um parêntese. Pastor, por que aqui nessa igreja normalmente vocês cumprimentam graça e paz? Graça e paz. E Jesus agora, ele aparece e não fala graça e paz. Ele fala o quê? Shalom. Shalom. Paz. Porque a Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, que Moisés, ele trouxe a lei, mas graça e verdade vieram. Moisés, ele deu a lei. Se eu te der um celular, e você pegar aqui, é um objeto. Então a lei, que é um objeto, foi dada. Mas se eu falar para você que graça e verdade veio, lá está no original, no singular, graça e verdade veio. Porque graça e verdade é uma pessoa, é o próprio Cristo. Por isso ele não falou graça e paz, porque a graça é ele. E a paz ele está liberando. Porque quem o recebe, recebe também paz. Ele é a graça e você recebe paz. A Bíblia nos conta então que esses discípulos com medo, desencorajados, Jesus aparece para eles no domingo. E eles são encorajados e o medo é vencido. Por que o medo é vencido? Mais tarde você vai ver o apóstolo Pedro pregando. E 3.000 eles se convertem. Mais tarde você vai ver os discípulos não mais com medo no templo. Antes eles estão lá no templo pregando, são presos. E quando são presos eles morrem de alegria. Porque eles são participantes agora do sofrimento de Cristo. Porque a ressurreição vence o medo. O desencorajamento. Se você está desencorajado hoje, com medo, deixa eu te dizer, lembre que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é por você. A ressurreição, também, nós vemos que ela vence outra coisa. A incredulidade. Quem faltou o culto mesmo? De domingo que Jesus pregou?
no meio deles? Tomé. Tomé, ele faltou o culto. Isso me conta um detalhe. Por que muitas vezes você anda incrédulo? Porque você não aprendeu ainda a ter uma frequência nos cultos e ouvir a palavra. Então, incredulidade vem no seu coração. A palavra é importante, a palavra de Cristo, você ouvi-la repetidas vezes, é muito importante. Porque ela levanta a fé dentro de você. E nesse auditório aqui, Deus não está olhando para a sua aparência. Deus não está olhando para os seus problemas simplesmente. Ele está olhando para aquele que tem mais fé nesse lugar, porque Ele quer liberar sobre a sua vida bênçãos e milagres. Mas Ele procura gente que tenha fé, que creia nele. E a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Palavra de Cristo. Se você não ouve a palavra de Cristo, você não tem fé. Se você não tem fé, você não pode acessar aquilo que Deus já te deu, por meio da cruz. A Bíblia nos conta então que Tomé faltou o culto. E foram contar para ele lá na célula. Fizeram a célula durante a semana lá e foram contar para ele. Leia o texto depois. Não está escrito célula, viu, irmão? Só para você entender. Mas fizeram uma reunião durante a semana e foram contar para ele. Falaram: Tomé, o Senhor ressuscitou e já apareceu para nós no culto de domingo, que você faltou. O que ele falou? Eu não creio. Eu não creio. Só vou crer se eu tocar nas suas mãos feridas e no seu lado que foi ferido pela lança. Só assim eu vou crer. Jesus é tão gracioso. Ele é tão bondoso. Porque até o incrédulo que apareceu num culto desse aqui, ele tem capacidade de manifestar para ele. A Bíblia conta para nós que no outro domingo, que dia, irmãos? No outro domingo, então há esperança para quem faltou o culto, se ele voltar no outro domingo. No outro domingo, Jesus, da mesma forma, do mesmo jeito, aparece no meio deles e faz a mesma pregação. Deixa eu te dizer uma coisa, não se canse de ouvir a mesma pregação. Porque na verdade o evangelho é um só. O que nós fazemos muitas vezes é usar várias ilustrações para falar da mesma coisa. Então a pregação de Cristo, ela gera fé no seu coração. A Bíblia fala que Jesus então aparece novamente no meio deles e fala: Shalom, paz, seja convosco. E já vira direto para Tomé e diz: olha, Tomé, toca aqui. Não é high five não. Toca aqui, põe o dedo aqui nas minhas cicatrizes. Veja aqui. Põe o dedo aqui nesse buraco aqui da minha mão. E põe o dedo aqui do lado. Tomé nesse momento diz: meu Senhor, eu creio. Jesus diz para ele algo. Jesus está combatendo agora a incredulidade. E Jesus diz para ele algo. Porque você viu, você creu? Mas bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram. Alguém aqui viu Jesus? Alguém tocou nas mãos de Jesus aqui? No lado de Jesus? Você é muito mais feliz do que Tomé, que tocou nele, que encostou nele. Você é muito mais feliz do que Tomé. Jesus está dizendo: você é muito mais abençoado, muito mais feliz, muito mais alegre. São aqueles que não viram e creram. Uau! Essa mensagem da ressurreição vence a incredulidade. A mensagem da ressurreição então vence a morte. A mensagem da ressurreição vence o medo. Não precisa você ter medo, filho. Lá no mundo pode estar caindo as coisas. Pode estar aparecendo ali notícias de crise. Mas não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Veja, a mensagem da ressurreição vence a incredulidade. Mas a mensagem da ressurreição também vence a falta de frutificação. A falta de provisão. Mais tarde, nós vemos que os discípulos, ainda desmotivados, voltaram para a profissão que eles tinham antes. Alguém lembra o que Pedro, Tiago, João faziam? O que eles eram? Vira para o irmão que está ao seu lado, está dormindo, e fala: pescador, irmão. E pescador não é pescar no culto. Fala para ele. Não é ficar pescando no culto. Pescador é pescador de peixes. Os discípulos faziam isso. Olha aqui para mim. Os discípulos eles eram pescadores.
Quando foi que Jesus chamou esses discípulos para segui-lo? Quando eles estavam trabalhando. Então permaneça trabalhando. Permaneça fazendo a sua atividade. Porque quando Deus te chamar, Ele vai te chamar, vai chamar a gente que está trabalhando. Pense nisso. Estou falando sério, estou brincando não. É sério. Trabalhe. Trabalhe, é importante você trabalhar. A Bíblia fala que enquanto eles estavam trabalhando, Jesus foi lá e falou para Pedro: Pedro, eu quero usar seu barco. E Pedro naquele dia não tinha pegado nada. Jesus usa o barco dele. No final ele fala: Pedro, é o seguinte, lança a rede à direita. Mas Senhor, nós pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada. E quem está falando com Jesus é quem, irmãos? É o profissional da área. É o especialista. É o que sabe quando tem peixe e quando não tem peixe. É o cara que entende da profissão dele. E ele está dizendo para Jesus o quê? Eu sei o que eu faço. Eu sou profissional da área de pescaria. E não teve nada hoje. Hoje nós não pegamos nada. Trabalhamos a noite inteira. Nenhum resultado. Mãos vazias. Falta de frutificação nas nossas mãos. E Jesus então fala para ele: lança a rede. Mas por causa da tua palavra, Pedro diz: eu vou lançar. E ele lançou. E a Bíblia fala que foi grande a pescaria, a ponto de que o barco viesse a afundar. Quase afundar. Ele teve que chamar os amigos. Não é bom ser abençoado assim? Você recebe tanta bênção que você fala: não, tem que chamar meus vizinhos, tem que chamar meus amigos, eu estou ganhando tanto aqui, eu tenho que até pedir para os outros para me ajudar a pegar esse tanto de bênção que eu estou recebendo. Isso foi a primeira vez. E Jesus fala o que para Pedro? Olha, a partir de hoje, deixa de pescar peixe e vem ser pescador de homens. Eu vou te fazer pescador de homens. Ele falou isso para Pedro, Tiago e João. Andam com Jesus 3 anos e meio. Jesus morre, ressuscita, aparece para eles no primeiro culto, aparece para eles no segundo culto, 2 domingos já. Mas parece que eles não entenderam ainda a profissão nova que eles têm. A Bíblia fala que eles voltaram a pescar peixe, porque eles estavam com medo de quê? De não ter sustento, dinheiro, condição para sustentar a casa, no caso de Pedro, a família. E Jesus então agora aparece para eles ao domingo de novo, agora lá na praia. E a Bíblia fala que Jesus está fazendo um Macfish para eles. Macfish. Em português é Macfish. Aos americanos. E é interessante que Jesus está fazendo o café da manhã para eles. Agora pausa de novo. Irmãos, nós não estamos falando do irmãozinho. Nós estamos falando do Senhor dos senhores. Do Rei dos reis. Nós estamos falando do Deus, Criador de todas as coisas. Nós estamos falando daquele que, se Ele quiser, com a própria boca Ele cria as coisas. Estamos falando desse. Está ali na praia, servindo café da manhã para os seus discípulos, meu Deus do céu. O Deus que serve. O Senhor que deveria ser servido, está servindo. Servindo o café da manhã para os discípulos. E a Bíblia nos conta então, mais uma vez, que João percebeu logo, é o Senhor, e saiu correndo. Porque quem sabe que é amado, percebe primeiro. Mas por sua vez, Pedro também percebeu que era o Senhor. E ele chegou primeiro do que João de novo. Agora, na verdade, Pedro chega primeiro que João. Por quê? Porque Pedro foi restaurado. Toda a condenação foi embora. E eles encontram com o Senhor na praia. Veja, antes desse momento deles se encontrarem na praia, o Senhor pergunta para eles, lá no barco ainda: ei, vocês pegaram alguma coisa aí? E eles disseram: não, não pegamos nada. E ele diz mais uma vez: lança a rede à direita do barco. Parece que eles já ouviram essa pregação antes, sim ou não? Já ouviram. O que Jesus está falando para eles aqui? Eu não chamei vocês. Não chamei vocês para serem pescadores de homem. Vocês estão aqui ainda pescando peixe. Vocês ainda estão dependendo de vocês para viver, dependendo dos seus próprios esforços, dependendo da sua própria expertise na sua área e na sua profissão. Vocês não entenderam ainda que eu sou aquele que frutifica na sua vida?
aquele que provê na sua vida. Dependa de mim que eu vou liberar a provisão sobre vocês. Faça o que eu vos mando e não se preocupe. Não leve bolsa na sua viagem para me servir. Não leve nada, deixa que eu vou prover todas as coisas. No seu chamado, no seu ministério, naquilo que eu tenho para fazer na sua vida, não se preocupe. Eu vou prover todas as coisas. Eu que ressuscitei, vou prover todas as condições necessárias. E é interessante que a Bíblia fala que eles pegaram 157 grandes peixes. E a Bíblia deixa claro quantos peixes foram, e não foram pequenos. Por quê? A mensagem da ressurreição libera frutificação sobre a sua vida. E não é interessante? E agora eles encontram com o Senhor já tem um peixe. Para mostrar o quê? Ele não precisa do peixe que você pega lá fora. Eu tenho toda a provisão. Eu não preciso dos seus esforços lá fora para fazer a minha obra. Eu só preciso de você aqui comigo. Vem a mim. Deixa eu te prover. Deixa eu te alimentar. Deixa eu te sustentar. Esse é o pedido do Senhor Jesus hoje para você. Sabe a mensagem então da ressurreição? Mais uma vez, ela vence a morte. Ela vence o medo. Não temas. Não temas. Ela vence a falta de fé. E ela vence a falta de frutificação e provisão. Eu gostaria de chamar as crianças agora. Nós vamos celebrar a ceia juntos. Eu gostaria que você ficasse de pé. Algumas pessoas ainda dizem, né? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Ou por que ele tinha que ressuscitar? Enquanto as crianças vêm, vou te dar mais 2 exemplos e vamos encerrar. Eu estava lá em casa, Senhor, eu queria um recibo. Onde eu paguei alguma coisa nesses dias, eu não sei onde eu pus um recibo. Aí eu pus essa calça para me pregar, pus a mão no bolso, tinha um recibo aqui dentro. Isso aqui é um recibo, irmãos. Quando você paga alguma coisa, você recebe um recibo. Por que o Senhor Jesus tinha que ressuscitar? Vou te contar essa ilustração. Imagine que o Benjamim cometeu um pecado, uma falta grave. E diante do rei daquela nação, ele deveria ser punido com morte. Ou punido, na verdade. Somente punido. E ele é amigo do rei. E o rei fala para o rei, Senhor, não me condena. O rei fala, não posso. Eu sou justo. Eu tenho que te condenar. Mas a lei do reino dizia que se alguém assumisse a punição no lugar dele, ele poderia ser livre dessa punição. E aí ele tem um outro amigo. Esse amigo se levanta e fala, eu vou sofrer no lugar do Benjamim. O Benjamim deveria ficar preso 1 ano. E o amigo então vai tomar o lugar dele na prisão e receber o juízo e a condenação. Um dia, passaram-se 1 ano, e um dia o Benjamim está andando na rua. E ele encontra aquele amigo que foi para a prisão no lugar dele. Preste atenção. Qual que é a certeza que o Benjamim tem agora? A dívida dele foi paga. Por quê? Porque o amigo saiu da prisão. Quer dizer que ele deve alguma coisa agora? Deve mais nada. Tudo que ele devia foi pago. Por que a ressurreição? Para você saber que você não tem mais dívida. A ressurreição para nós é o quê? Depois que você paga, o que você recebe? Recibo. Se os seus pecados foram pagos na cruz do Calvário, Jesus ressuscitar é o recibo de Deus, que a sua dívida foi paga. Por isso o apóstolo Paulo escreve agora para nós, o quê? Ele escreve que Jesus foi ressuscitado para que nós fôssemos feitos justos. E 1 Coríntios 15, 17 também diz, se Cristo não ressuscitou,
vã é a vossa fé, e ainda permanecei vós nos pecados. Cristo ressuscitou? Sim ou não, irmãos? Cristo ressuscitou? Então a sua fé é vã? E você permanece nos seus pecados? E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, não tem mais esperança para eles. Se alguém morreu em Cristo, acabou. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja, Jesus ressuscitou. Por isso a nossa fé não é vã. Por isso aqueles que morreram em Cristo, que dormem em Cristo, eles também fizeram isso com esperança, que eles vão ressuscitar assim como o Senhor ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, filho, Maria o viu, os discípulos o viram. O apóstolo Paulo escreve em Coríntios para nós que mais de 500 pessoas o viram de uma vez só. Alguém pode dizer, será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que não foi uma visão que tiveram? Será que não foi alguém louco que viu e disse que viu Jesus? Alguém que tomou alguma droga e viu Jesus? Será que 500 pessoas de uma vez só teriam a mesma visão? Esta é a prova que Ele vive, que Ele reina, está sentado à destra do Pai hoje, e Ele intercede por mim e por você. As crianças trouxeram pão e vinho e suco. Suco mesmo. Irmãos, todas as ceias que nós fazemos, as crianças não participam, porque nós cremos que só se participa da ceia quem creu e foi batizado. Mas hoje, baseado no texto de Êxodo, em que a família comeu do cordeiro, o pai da família, se você está com seu pai, com a sua mãe, vá até ele agora, você criança. O pai da família, ou o responsável da família, ele vai pegar a ceia nesse momento e vai dar para os filhos. Vai pegar a ceia que os filhos trouxeram lá da sala das crianças e vai dar para os filhos. E vocês juntos vão comer do cordeiro, celebrando a verdadeira Páscoa e anunciando a ressurreição de Cristo. Amém? Então pegue os elementos agora. Dá um pedaço do pão. Eu vou descer para ficar mais fácil. Aleluia. Levante o seu pão. Rapidamente, levante o seu pão. Pegue o seu filho. Coloque ele próximo de você. Jesus falou que todas as vezes que nós fizermos isso é para lembrar da morte dele. Então, quando nós fazemos isso, é para lembrar da cruz. Essa é a mensagem que ele está falando. Lembre da cruz. O que aconteceu na cruz? Na cruz ele levou a sua maldição. Na cruz ele levou a sua enfermidade. Na cruz ele levou o seu pecado. Na cruz ele levou tudo aquilo que Adão de fato merecia e que nós merecemos. Levante o pão. Este é o corpo de Cristo que foi entregue em nosso favor. Este é o corpo de Cristo que foi moído por causa dos nossos pecados e maldições. Este corpo, pelo qual hoje nós comemos como pão da vida, ao comermos dele, nós sabemos que pela fé somos curados, somos livres de todo o mal, nossa saúde é restabelecida, nós somos saudáveis e também não há mais nenhuma maldição para nós que estamos em Cristo Jesus. Levante o cálice. Este é o cálice da nova e eterna aliança, firmada por meio do sangue do Cordeiro de Deus, que removeu, aniquilou o pecado. Hoje, nós podemos crer com toda a convicção em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você com suas atitudes e comportamento negou Jesus como Pedro negou,
sua consciência é purificada por meio do sangue, por meio da palavra. Se você de alguma maneira caiu, se você de alguma maneira está debaixo de condenação nesse lugar, sua consciência agora é purificada por meio do sangue do Cordeiro de Deus, que removeu o pecado do mundo. Ouça o Senhor te dizendo: vá e não peques mais. Ouça o Senhor te restaurando nessa noite. Ouça o Senhor mesmo te libertando, te trazendo e te concedendo vitória, como Ele mesmo diz: graças ao Senhor que nos concede a vitória. Aleluia. Ao fazermos isso, celebrarmos a ceia, nós estamos lembrando da morte do Cordeiro de Deus, e cremos que fomos justificados na sua ressurreição. A dívida foi paga, não há mais nenhum cartão de crédito para ser pago, não há mais nenhuma dívida no banco celestial para ser paga. Tudo foi quitado, toda dívida foi quitada, toda dívida foi quitada, e a prova é que Ele ressurgiu, ressuscitou e entrou nos céus, no Santo dos Santos, no verdadeiro Santo dos Santos, e ali se assentou. Quem está sentado está descansando, porque a obra dele foi completa, não há mais nada do que ser acrescentada nela, já foi completa. Por isso ele está assentado agora à direita do Pai, a ponto de todos seus inimigos serem colocados hoje debaixo dos seus pés. Enquanto descansamos nessa obra, nós também temos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Compartilhe agora o pão e o cálice com a sua família, em nome de Jesus. Esse nome é maior que tudo, Ele é poderoso. Esse nome é nome de Jesus. Estenda a sua mão. Deixa eu abençoar a sua vida, sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tão grande salvação que o Senhor nos trouxe, por meio do Cordeiro que o Senhor mesmo proveu sobre as nossas vidas. Pai, obrigado, porque hoje nós fomos feitos filhos e filhos amados do Senhor. Nossa consciência é purificada pelo sangue. Nossa consciência também é de que nós somos filhos e filhos amados. Fazemos parte da família celestial, da família divina. Pai, coloca-nos nessa semana no lugar certo, na hora certa. Pai, livra-nos do mal, do maligno. Livra-nos de todo espírito maligno, imundo, enviado das trevas para resistir. Livra-nos de toda seta na mente nessa semana. Livra-nos de todo acidente. Pai Santo, eu peço ao Senhor que essa mensagem da ressurreição venha frutificar no coração dos meus irmãos, para que eles andem em vitória, vencendo a morte, o medo, a falta de fé, a incredulidade, vencendo também a falta de provisão, a falta de frutificação. Que nesta semana mesmo eles sejam usados e ousados no Senhor, para, Pai, liberar o reino do Senhor nessa terra e a palavra do Senhor sobre as vidas que estão aqui. Pai, eu os abençoo. Eu abençoo a casa deles, eu abençoo o casamento deles, os filhos deles, eu os abençoo, eu abençoo o trabalho das mãos deles, eu os abençoo na autoridade de Cristo Jesus. Que eles sejam guardados nessa semana e livres do maligno, em nome de Jesus, amém.